Oi, gente querida, sejam todos bem-vindos. Com alegria e esperança, continuamos o nosso itinerário de aprofundamento das ações e palavras de Jesus para pormos em prática. Hoje, Lucas nos apresenta um trecho interessante. Jesus que perdoa os pecados. E os líderes religiosos se revoltaram e perguntaram: quem é este homem que perdoa os pecados? Só Deus é que pode perdoar os pecados. É que aqueles religiosos não tinham compreendido que no meio deles estava o Deus encarnado na história, junto com os homens. E que se Jesus fazia milagres, curas, anunciava o reino de Deus, perdoava os pecados, era porque o poder do Pai estava com ele. Jesus é Deus. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram, com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava ensinando numa casa e alguns homens chegaram lá com um paralítico. Naquele tempo, a paralisia física, bem como outras doenças, eram tidas como castigo de Deus por algum pecado que aquela pessoa teria cometido. Era assim que ensinava a religião. Era assim que as pessoas acreditavam sobre Deus e sobre a conduta. Não era só isso. Os fariseus e os escribas ensinavam também que aquelas pessoas estavam impuras, indignas de Deus, e que, para voltar a Deus, era necessário um rito de purificação e abraçar a cartilha deles, que era viver mais de 600 mandamentos. Algo quase impossível. Jesus, quando viu aquele homem, não perguntou o que tinha feito de errado. Não lhe ensinou nenhuma doutrina. Jesus o acolheu com amor e com misericórdia. Jesus disse ao paralítico: Teus pecados estão perdoados. Aqui tem algo curioso. O paralítico não pediu o perdão dos seus pecados. Queria a cura da sua paralisia. Então, por que Jesus disse: Teus pecados estão perdoados? Devido ao que acabamos de falar.
Eles acreditavam, até mesmo os paralíticos, que estavam assim devido aos seus pecados. Então, Jesus procura, num gesto de libertação, dizer-lhe: você já está com os pecados perdoados. Agora começa um novo tempo na tua vida e na tua história. Jesus procurava curar o corpo, a alma e principalmente a mente, que vivia aprisionada pelo medo que era ensinado sobre Deus e sobre tudo. Jesus é muito bom. Então, o que nós temos aqui é um vocabulário e até mesmo palavras-chave importantíssimas para nós. Acolhimento, cura, inclusão e libertação da ignorância religiosa. Jesus olhou para aqueles homens e para o paralítico e elogiou a fé deles. Aqui nós temos muito a aprender com a atitude destes homens que levaram o paralítico. O evangelista Lucas tenta aqui apresentar a comunidade ideal. É aquela que tem um amor criativo, que se preocupa com os sofredores e que faz algo pelos sofredores. Vamos imaginar uma pessoa numa cama doente, que precisa ser levada de um lugar para outro nesta cama. Uma pessoa sozinha não consegue levá-la. Pelo menos 4. Então, 4 pessoas ou mais carregam este enfermo para um outro lugar. É o que Lucas pede, que aquele que segue Jesus Cristo e busca viver os seus mandamentos deve ser misericordioso, superando as diferenças na comunidade e assim se unindo para fazer o bem e colocar em prática o amor de Jesus. É este evangelho que nos ensina hoje sobre o amor. Todos fiquem bem. Desejo uma semana com a bênção e a graça do Senhor. Salve Maria Imaculada.